Só para a gente começar, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar disposto aqui a compartilhar um pouco da sua experiência, de como foi se preparar para um MBA aí na Espanha. Eu acho que seria muito legal começar entendendo, se você pudesse apresentar um pouquinho, contando um pouquinho quem é você e qual é o seu histórico acadêmico e profissional. Perfeito. Então, eu começando bem do começo, eu era filho de militar, eu sou filho de militar, meu pai é da aeronáutica. Legal. E eu me mudava, nos primeiros 18 anos de minha vida. E eu me mudei, normalmente de 3 em 3 anos, eu mudava de cidade, eu mudei em várias cidades. Uhum. E eu me apaixonei realmente por resolver problemas de lógica. Eu já era desde criança, eu gostava de ter aqueles livros de lógica, resolvê-los. E eu vi na engenharia civil um pouco disso. Eu trabalho em engenharia civil, meu tio é engenheiro civil. E ele trabalhava com resolver problemas diários. Ele estava mais na parte comercial, mas ele me envolvia algumas vezes em algumas obras. E eu me apaixonei por essa parte de resolver problemas. E eu falei, pô, esse engenheiro civil, vou adorar esse serviço. Uhum. Então eu comecei na PUC. Eu me formei como engenheiro civil na PUC. E logo no terceiro, quarto período, eu comecei a estagiar na Odebrecht, na época. E eu me apaixonei pelo serviço. Eu achei que eu tinha encontrado minha profissão que eu ia fazer por essa de minha vida. Só que com o decorrer eu comecei mais na parte de site management, que era realmente ter uma equipe, ter um serviço para fazer e operations. Não tinha muita estratégia da empresa ou da estratégia lógica de como fazer, tipo, ver um P&L de uma empresa ou ver uma questão realmente estratégica de empresa. E com o decorrer do tempo, no meu último estágio, depois de estar 3 anos estagiando e 3 anos trabalhando no Odebrecht, eu realmente comecei a ver um pouco mais a estratégia da empresa em si, não só do meu projeto, mas como todo, como empresa. Eu comecei a gostar bastante disso. Foi aí que começou, a empresa estava passando por aquele momento que todo mundo conhece, que estava meio mal. Uhum. E foi aí que eu decidi já começar a conversar com amigos que faziam outras coisas, comecei a conversar com amigos que faziam consultoria. Me apaixonei pelo que eles faziam, exatamente muito dinamismo. Me apaixonei pelo fato de eles estarem trabalhando com pessoas que eram brilhantes. E na engenharia civil, eu tinha também pessoas, líderes que eu ligo até hoje para tirar algumas dúvidas, mas em si você estava com a maior parte do tempo conversando com pessoas que gostavam de conversar sobre futebol, gostavam de conversar sobre, não sei, sobre um serviço que não era uma coisa que se empolgava tanto de estar conversando naquele momento. Entendi. Eu vi na engenharia civil, na consultoria, que toda hora meus amigos que estavam fazendo consultoria estavam sempre agregando valor, estavam sempre conversando sobre coisas super interessantes, estavam sempre aprendendo sobre novas coisas, e eu queria estar nesse meio de pessoas brilhantes, de todo lado, que possam te acrescentar. Legal. Deixa eu só entender uma coisa. Você falou que você gostou muito da engenharia civil, mas mesmo assim você queria estar num ambiente com pessoas que estavam falando num universo ali abstrato, enfim, super intelectual. Isso. Só para deixar mais claro, eu gostei muito quando eu tinha 20 anos. Eu estava no terceiro período de faculdade. Tá. E eu estava recebendo já responsabilidades e meu líder já confiava em mim com 20 anos em liderar uma equipe, em liderar um serviço, em realmente começar a planejar. Você tinha um serviço para fazer, você planejava as atividades e aquele dinamismo de estar na obra e vendo um field que não tinha nada, começar a crescer e dar moldes. Então, eu trabalhei no BRT Transoeste, depois na construção do Parque Olímpico, com 20 anos de idade, e eu me apaixonei por essa parte de operações e de realmente planejar as atividades. Mas com o decorrer do tempo, isso foi um decorrer de 7 anos, que foram 3 anos como estagiário, 4 anos como realmente formado em engenheiro civil, que eu comecei a ser me envolvido em partes estratégicas, que realmente ver mais o PL da empresa, ver questões de marketing, ver questão de aonde que a gente vai levar essa empresa, qual é o goal da empresa. E eu achei isso sensacional. Foi aí que foi a minha ideia de começar a conversar com as pessoas. Legal. Aí que eu tive esse de vontade de ir para a consultoria estratégica. Que eu acho que toda essa busca que vocês vão ter, que o pessoal que está preparando aqui o remate, desde agora que você está pensando o que você quer, para que você quer fazer um MBA, se é para mudar de carreira, ou se é para realmente só adiantar na sua carreira, como que não sei qual é o objetivo. Mas durante o MBA, sua cabeça vai mudar bastante. Toda hora você vai conversar com pessoas que estão em finanças, vai conversar com pessoas que estão em tech, vão ter empresas como a Nike, a Lego, que vão fazer uma palestra, a Johnson & Johnson, e toda hora você vai falar, porra, seria irado trabalhar nessa empresa, seria muito legal, por que eu estou indo para a consultoria, por que eu não vou para operations de uma empresa? Ou então, por que eu não vou fazer, tipo, impacto social em uma outra empresa? Ou seja, o MBA realmente é um descobrimento de você mesmo, é realmente um ponto total que você vai refletir bastante sobre você, sobre o que você quer na sua vida.
são 2 anos aí, no meu curso são de 2 anos, você vai ter para realmente fazer uma transição para a carreira, e eu acho que o mais importante é você decidir o que você gosta de trabalhar. Não só vão ter muitas oportunidades que te dá mais dinheiro, mas eu acho que é interessante descobrir o que você é apaixonado realmente por fazer. Isso eu acho que já pode começar desde agora, que vocês já estão começando a preparar para fazer o GMAT, eu não sei qual fase vocês estão, mas eu acho que essa reflexão tem que começar desde o começo, realmente, que você consegue aproveitar mais o MBA para moldar essa sua ideia do que você quer. Legal. E você comentou que, então, você estava interessado, pelo menos inicialmente, em migrar para o mundo de consultoria estratégica, né? Essa foi sua principal motivação para buscar um MBA? Foi, exatamente. Minha principal motivação é quando eu comecei a conversar com meus amigos, eu percebi que eu comecei a pesquisar novos trabalhos em engenharia civil e percebi que aquele meu tesão que eu tinha para realmente trabalhar em engenharia civil não estava mais tão lá, e eu tinha realmente essa vontade de pesquisar coisas novas. E eu comecei a conversar também com pessoas que já tinham feito MBA. Uma das maiores dicas que eles me deram foi que, para fazer uma transferência de carreira, eu poderia tentar, vamos pegar o exemplo de consultoria estratégica. Eu poderia fazer o processo de consultoria estratégica numa, vamos dizer, McKinsey da vida, só que eu entraria num nível mais baixo. Ou seja, eu já tive toda uma carreira passando, já tinha uma carreira de liderança, já tive transferable skills que eu poderia usar para um serviço um pouco mais alto, mas por eu não ter um MBA, ou por eu estar fazendo essa transição, eu teria que começar o processo e começaria em um nível mais baixo. Ou seja, o MBA também seria um ponto de você fazer o aprendizado de toda essa parte estratégica, toda essa parte de marketing, toda essa parte de accountability que eu não tive na faculdade de engenharia civil, e ao mesmo tempo você não perder o seu progresso de carreira, você realmente ia voltar, quando você sai do MBA, no nível e mais ou menos as pessoas que entraram, vamos dizer que seria quase igual, tem um pouquinho de diferença, mas as pessoas que entraram na consultoria estratégica logo depois da graduação estariam quando eu entrasse na consultoria estratégica. Entendi. E é engraçado que eu ia te perguntar justamente isso, né? Por que não migrar diretamente, né, para consultoria estratégica? Então, e aí... E assim, tem esse acredito que passo mais estratégico, né? Mas além disso, tinha alguma outra motivação do tipo, você queria tirar um sabático, um período sabático para pensar na vida também, ou não? Então, eu realmente tirei um período sabático, eu fiquei quase 1 ano e meio, foi viajando, foi um tempo aí estudando para o MBA, um tempo com meu irmão, um tempo pensando numa franquia para abrir, ou seja, pensando em negócios para abrir de franquia, eu queria ter essa experiência de realmente abrir um negócio. E eu realmente tirei quase 1 ano e meio que eu tive de gap, que era até uma das grandes preocupações do comitê, quando foi me avaliar para entrar na faculdade ou não, no programa de MBA ou não. Foi exatamente esse meu gap year, que eu saía com 3 anos de fazer de gap year parado. Lógico que eu trabalhei em algumas coisas, foi tipo uma consultoria para abrir uma franquia, eu auxiliei alguns amigos meus durante o processo, durante os trabalhos que eles tinham, mas em trabalho fixo realmente remunerado de uma empresa, eu não tive durante quase 1 ano e meio. Ou seja, eu tive esse gap year que eu avaliei bastante, realmente, o que eu queria fazer. E principalmente também do MBA que eu queria fazer também era para aprendizado também, porque eu, durante todo esse processo de eu abrir uma franquia, de eu ver meu primo que estava abrindo uma franquia da 5SEC, estava envolvido também vendo ele abrindo essa franquia, alguns amigos meus que estavam trabalhando, e alguns amigos meus também possuem franquias, possuem empresas também, eu via que faltava muito knowledge de marketing, faltava knowledge de realmente como abrir uma empresa, como abrir uma startup se eu quisesse no futuro, então como trabalhar em uma empresa pequena, dinâmica, como vamos dizer, um Agile Squad ou alguma coisa desse tipo, eu não possuía, eu sempre trabalhei em empresa grande. Eu achava que o MBA me dá todo esse knowledge, todos esses fundamentos que eu precisava ainda para fazer essa transição, ou para uma consultoria, ou no caso, se eu quisesse realmente depois do MBA pensar em abrir uma empresa, eu acho que o MBA seria essencial para isso também. Tá, e aí você está se sentindo mais preparado agora? Pô, total, só tive 1 ano até agora, né? Eu tô na metade do MBA, agora eu tô fazendo estágio com a Mastercard Advisors. Tá. Eu tô na parte de consultoria deles, ou seja, tá extremamente interessante, a gente pode falar um pouco mais depois disso. Mas, sem sombra de dúvida, esse 1 ano no MBA, eu aprendi bastante sobre a parte técnica. O principal, eu aprendi bastante sobre soft skills, sobre comunicação, sobre networking, sobre como você usar os seus canais que você possui de networking para
leverage a melhor posição que você vai conseguir, ou alguma informação que durante o meu estágio eu estou fazendo. Você faz uma rede de contatos de pessoas que já trabalharam com todos os tipos de trabalhos possíveis. Tem gente que trabalhava com a ONU, teve gente que trabalhava com operações, teve gente que trabalhava com consultoria estratégica, teve gente que trabalhou no ramo de energia, teve gente que trabalhou no ramo de bancos, bancários, teve gente de Itaú. Ou seja, você tem uma rede de pessoas que você faz contatos interessante para leverage durante as dúvidas que você possui no seu futuro trabalho. Legal. E eu entendi agora o porquê o MBA, né? Mas quando você decide, vou fazer um MBA, tem lá todo o processo de preparação, às vezes varia um pouquinho de uma escola para outra, mas tem também a escolha das escolas, né? Você foi para a Espanha, mas você queria ir para a Espanha, só Espanha, ou você chegou a olhar outros países? Quais escolas você chegou a olhar? Então, minha escolha foi um pouco mais fácil. Eu sabia que eu não queria Estados Unidos. Tá, por quê? E eu vou falar um pouco sobre a minha escolha e depois eu vou falar um pouco das minhas recomendações, que eu acho que a pessoa que está escolhendo agora nesse momento deveria se preocupar. Legal. Eu não queria Estados Unidos porque eu já tinha morado lá. Eu tinha morado por 2 anos durante o high school. Meu pai foi fazer um trabalho lá nos Estados Unidos, eu acabei mudando para lá. Tá. E eu queria trabalhar na Europa porque eu não tenho certeza que eu quero voltar para o Brasil. Apesar de eu ter 80% de vontade de voltar ao Brasil, também tem aqueles 20% que eu gostaria de ficar na Europa e fazer uma vida na Europa. E eu acho que a sua escolha do MBA também tem que ser muito assim, onde você quer trabalhar pós-MBA. O local que você está abre muitas portas. Por exemplo, se você quer ficar na Europa e quer ficar em Londres, eu aconselho muito você procurar uma MBA em Londres, e eu falo principalmente a UBS, que é um dos principais deles, que abre muitas portas, tanto para consultoria, se você quer fazer em Londres, tanto para tech, se você quer continuar em Londres, e realmente faz muita diferença você estar no país que você quer trabalhar depois do MBA. Os Estados Unidos, se você quiser trabalhar nos Estados Unidos, eu acho que você tem que ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito difícil de conseguir emprego, até pessoas que estão no MBA, fazendo MBA nos Estados Unidos, até para eles é um pouco difícil, você tem 2 anos, você fica numa loteria para conseguir visto, pode ser que você não consiga, mesmo com o seu trabalho esteja te dando esse sponsor para citar essa loteria, ainda fica a parte complicada, e com o Trump ainda está um pouco mais difícil de você conseguir um visto. Bem mais, né? Ele cancelou todos até o final do ano, você viu? Isso eu vi. E até a Harvard está online agora 100%, tá realmente uma situação difícil agora para os MBAs. Mas eu acho que se você tiver certeza que você quer ir para os Estados Unidos, que eu tinha certeza que eu não queria, eu acho que você tem que fazer um MBA nos Estados Unidos. Agora, é lógico que os melhores MBAs estão nos Estados Unidos, ou seja, se você quiser voltar para o Brasil, você sim também pode ir para os Estados Unidos, que as empresas brasileiras compram bastante o MBA dos Estados Unidos, principalmente das principais escolas, como Harvard, Kellogg, MIT, Stanford, e tantas outras, e tal. Mas como eu tinha essa vontade, que eu gostaria de ver como que era morar na Europa, e como eu tenho passaporte italiano também, seria uma coisa mais fácil de conseguir um trabalho na Europa, eu já tinha esse desejo de fazer MBA na Europa, para conseguir começar a fazer uns contatos na Europa, caso eu queira vir aqui no futuro, ou caso logo após o MBA eu queira ficar, eu ficaria na Europa. Ou seja, isso já foi uma escolha muito grande, porque MBA nos Estados Unidos tem aí diversas escolhas, entre os tops MBAs tem pelo menos uns 20 que você poderia escolher. Na Europa já muda bastante, nós temos aí alguns MBAs também, mas entre os tops MBAs eu cito uns 8, 9 no máximo aí, e dando preferência para 3, 4, eu vou puxar um pouco mais dentro da IES, mas para mim os 3 principais são LBS, INSEAD e IES. Mas lógico que ainda tem mais uns 6 aí que são primeiro nível escalões, na minha opinião. Legal. E segundo, eu vou ser bem sincero, o segundo critério que eu tive foi aonde eu gostaria de morar. Eu não me vejo morando em Londres, eu acho uma cidade totalmente fria, e eu gostaria de morar mais para o sul da Europa, ou seja, que já limita maior ainda a minha escolha. Seria Sim. Itália, França, tá vendo tudo bem, Espanha e Portugal. E dentro dessas já tinham pouquíssimas escolas que eu já estava realmente procurando. E o meu terceiro maior critério foram as pessoas. Eu comecei a conversar com bastante pessoas de todas essas 4 escolas que eu estava analisando. Foi a INSEAD, a IESE, a REC e a ESAD. Eu comecei a conversar com bastante pessoas. E eu acho que isso tanto vai para a sua futuro, na sua decisão de escolha de trabalho que você quer fazer, quanto vale também para o MBA, para a sua escolha de MBA que você quer fazer. Que é o fit que você tem com a escola. Eu tive um fit muito grande com as pessoas que eram da IES. Eu conversei com várias pessoas
de todas as escolas, e teve 3 pessoas do IESE que me chamaram para ir tomar uma cerveja no Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro ainda, me chamaram para tomar cerveja, ficaram quase 2 horas conversando comigo, tentando convencer para eu ir para o IESE. Eles não fizeram somente uma rede de networkings, eles fizeram uma família, e realmente brasileiros no IESE tem bastantes, eu não digo só brasileiros, você faz uma família com todo mundo, mas a galera brasileira também se junta bastante, nós somos 39 na turma de 21, eu acho que na turma de 22 já são 31, 32 brasileiros que estão entrando nessa leva. Ou seja, já é quase uma família que se forma lá dentro com essas galeras brasileiras, e você vai se formando com outras pessoas, com o seu time do MBA, que do MBA, acredito que são todos MBAs, pelo menos na IESE você tem um time de 9 pessoas, você segue o primeiro ano inteiro com esse time, você também se forma uma família. Ou seja, eu vi que o fator pessoas e humano da IESE é sensacional, realmente as pessoas que estão lá dentro eram pessoas que eles eram apaixonados pela IESE, pelo tempo que passaram lá, e criaram uma família tão grande que queria que você, conversando com eles, com os alumni, queria que você fizesse parte dela, sabe? Ou seja, eu vi essa paixão nos olhos. Para mim, isso foi um grande critério de escolha. O quarto critério foi realmente ver o que você quer fazer no futuro. Cada escola tem uma certa... Cada escola tem uma certa especialidade, vamos dizer assim. E a IESE em si é muito forte, não é muito forte, mas é forte em consultoria. E ela é forte em empreendedorismo, é forte em consultoria. Eu sou apaixonado pela IESE, eu gosto bastante, mas para as pessoas que estão procurando, estou falando um pouco da minha escola, eu acho que ela é muito boa para os programas que você está procurando estruturados. Os programas não estruturados, o networking parte mais de você para procurar esses programas. A IESE não tem programas para trabalhos muito não estruturados. O que eu digo com trabalhos estruturados? A Amazon é um programa estruturado que tem de contratação de MBA, a McKinsey, a Bain, BCG, Google, IBs, qualquer financeiro programa estruturado. Tá. Eu acho que isso é muito boa, outros não é. E aí eu comecei também a ver quais são os professores que tem, quais são os professores renomados que existem nas escolas e tal. Isso foi um critério, mas foi um critério menor. Realmente os 3 primeiros que eu falei foram os que mais me... Tá, legal. E você tinha ido visitar já a IESE antes, não? Não, eu nunca fui visitar antes de escolher realmente a escola que eu queria. Uhum. Foi só conversando com as pessoas e vendo vídeos e conversando com o pessoal também do MBA Admins. Eu conversei com as pessoas que tomavam contas do setor. Cada setor tinha consultoria, finanças e tech, tem um certo MBA, um head que toma conta. Eu conversei só com essas pessoas, mas eu não cheguei a visitar a escola. Realmente. Tá. Não, interessante. Mas eu super aconselho. As pessoas que chegaram, e realmente você também tem que ver o seu feeling com o campus em si, com a cidade que você vai morar. Eu acho que isso é essencial. Afinal, não é um tempo curto, são 2 anos da sua vida, e eu acho que são 2 anos super felizes que você... Eu acho que se você tiver com um multipessoal muito bom, você vai... É muito cansativo. Todo o processo é muito cansativo, principalmente do primeiro ano, de estudar para cases, de preparação, de realmente estar preocupado em conseguir um bom trabalho depois do MBA. Ou seja, você precisa realmente estar com pessoas boas ao seu lado, você precisa estar feliz onde você esteja, sabe? Vale super a pena visitar a escola, sim. E a IESE fica em Barcelona, né? Só dando um adicional, e você está preocupado com o dinheiro, eu acho que nessa época eu estava indo um pouco preocupado com o dinheiro que ia gastar para visitar a escola e tal, mas você está gastando tanto um investimento que você vai fazer no futuro do MBA em si, que esse dinheiro extra acho que vale super a pena de você escolher a escola certa, sabe? Vai ser um dinheiro que você vai gastar para viagem, mas que vai valer super a pena para você não fazer a escolha errada de uma escola, sabe? Legal, só para sentir o espírito do campus, né? Pisar na grama ali e falar uau. Não, vale a pena sim. Tá. E sim, em Barcelona. Tá. Sensacional a cidade. Legal. Apaixonante a cidade, é muito bonito. E até aproveitando para entrar um pouco mais no detalhe, você chegou a aplicar para outras escolas ou você decidiu que era IESE e aplicou só para IESE? Então, antes de eu fazer o GMAT, eu apliquei você escolhe 5 escolas no GMAT. Certo. Ou seja, quando ele vai enviar automaticamente o GMAT, ele envia para 5 escolas. Depois você pode pagar extra para enviar para novas escolas, se você desejar. Uhum. Eu escolhi as 5 escolas e eu não fazia ideia de quanto eu ia tirar meu GMAT, eu não sabia ideia de como... Eu não usei
durante o meu processo, eu não usei nenhum tipo de ajuda. A maioria dos meus amigos do IES usou uma pessoa, eu não esqueci o nome dela, mas que ela auxilia em todo o processo de escolha da escola, de preparação para os essays, de preparação de como vai ser a entrevista. E eu não usei nem isso e nem a questão também de preparação para o GMAT. Eu realmente fui Seguiu sozinho a jornada inteira? Segui um pouco sozinho. Tá. Aí, a pergunta em si qual que era mesmo? Desculpa, Bá. Não, eu perguntei se você chegou a aplicar para outras escolas também. Então, aí eu não tinha noção realmente de quão forte era meu potencial de entrar em escolas mais tops. Ou seja, quando eu fui fazer essa escolha das 5, eu escolhi desde uma escola bem, bem baixa no level do ranking. Eu sabia que eu queria fazer o MBA, sabe? Ou seja, eu queria ter um plano B e C, eu escolhi 2 que eu achava mais tops, que foi a LBS e a IES. E durante o processo que eu estava fazendo, eu vi que eu não queria a LBS, eu vi que eu tinha certeza de que eu queria a IES. Aí, quando eu apliquei um pouco cedo, eu apliquei na primeira etapa para as escolas, eu falei, então na primeira etapa eu vou escolher na que eu quero mesmo. Eu apliquei para a IES e para a SAT. Eu queria realmente a IES, mas eu falei, vou aplicar para o plano B para a SAT. E depois eu falei, se der alguma coisa errada com o que eu quero mesmo, que seria a IES, eu iria aplicar para a segunda etapa para as outras escolas, que eu tinha como plano B. Era realmente em SEAD, que eu não queria naquele tempo, porque como eu estava no BET de setembro, assim, já estou em SEAD, mas em setembro não tinha o estágio de férias, só tem para quem entra no BET de janeiro. Falei, então não gostaria de fazer em SEAD. E depois eu também estava pensando, e mesmo não querendo ir para os Estados Unidos, seria realmente para ficar para os Estados Unidos. Tá. Não passasse para a IES nem para a SEAD. Entendi. Mas e aí, no caso, você já tinha... Quando você fez o application pro primeiro round, né? Você decidiu que vai para ESAT e para IES, né? Você já tinha feito o GMAT, então? Já tinha. Então, quando eu fiz o application, já tinha o resultado do GMAT. Quando eu fiz o application formal, que você tem que realmente pagar taxa e tal, já tinha aplicado o resultado do IES. Eu já sabia o GMAT. Aí eu tinha relativamente muito bem no GMAT. Aí eu falei, realmente eu acho que eu posso pensar em escolas um pouco maiores, apesar de eu ter essa questão do gap year, que eu acho que puxava um pouco meu perfil para baixo. Eu não tava, tinha muitas pessoas que estavam trabalhando, nos últimos 1 ano e meio, nos últimos 7 anos, 8 anos, e eu tava com esse gap year que eu tava viajando. Ou seja, acho que isso... É legal você comentar isso, porque eu acredito que seja uma crença talvez comum, né, de que, se você tira um gap year, você diminui drasticamente suas chances de conseguir entrar no MBA, né? Mas aí você pode compensar isso com outras, né, com a sua ficha em si, né, os seus aprendizados, suas experiências de liderança. Isso. E no seu caso você tirou um GMAT alto também, né? Então acho que isso pesou positivamente. Isso, e só para complementar o que você falou, eu acho que não tira suas chances de fazer nenhuma suas chances de realmente ir para uma escola boa. Eu acho que tudo vai na sua história. Como é que você conta a sua história, principalmente isso, quando você sabe fazer os essays, contando a sua história durante a entrevista também. Eu acho que esse é o mais importante. Se o seu gap year entrar perfeitamente na sua história, se fizer total sentido o que você fazer esse gap year, você conseguir montar um jeito de uma história que conte todos os pontos positivos que você ganhou nesse gap year, que você aprendeu, e às vezes você vai aprender muito mais nesse gap year do que você estaria trabalhando um ano em uma empresa, ou então trabalhando um ano em qualquer coisa. Às vezes esse gap year que você vai ter um desenvolvimento muito maior, e se você souber contar isso para o MBA, é sensacional, eles realmente vão gostar bastante. Lógico que depois de um ano começa a ficar um pouco complicado, depois de um ano e meio já começa a ficar um pouco complicado, porque tem mais quase 1 ano e meio de MBA, um pouquinho mais, ou seja, estávamos quase 3 anos sem estar realmente no meio de trabalho. E aí, no seu caso, né, você ficou parado e tal, mas você se preparou sozinho. Como é que de onde veio essa inspiração para contar essa história tão bem assim? Você chegou a pesquisar muito em blog e tal, ou você simplesmente foi meio que às cegas e nossa, passou assim? Como é que foi? Olha, para ser bem sincero, a minha história eu acho que foi um ponto um pouco fraco, que eu disse que eu estou contando bastante agora, tentando fazer com as pessoas realmente prestem mais atenção nisso. Porque eu acho que eu deveria ter, não sei se usado essa pessoa para tentar realmente me dar um help, um coach de como montar minha história melhor.
Mas eu vi que agora, depois do MBA, no MBA também eles te ajudam bastante a isso, como você preparar sua história para contar já pensando para conseguir um emprego, não mais para entrar no MBA. Depois que você entra no MBA, esquece, tipo assim, você tem que fazer tudo para entrar, sabe? A escola já se aceitou, ou seja, ela faz tudo agora para te melhorar e para você conseguir um emprego. Ou seja, a escola vai fazer tudo para fazer melhor, ou seja o mais transparente, Legal. mais sincero, mais aberto possível, que realmente eles estão para te ajudar. Ou seja, como é que foi minha história? Eu realmente refleti durante o tempo que eu estava viajando, refleti como que eu queria contar, já estava pensando em fazer, ou seja, já estava com as perguntas do essay que eu tinha que montar, e escrever tudo que eu estou ganhando durante esse tempo. Eu tentei realmente fazer coisas com que acrescentasse durante esse tempo que eu estava no gap year. Ou seja, eu tentei realmente abrir uma empresa de franquia, comecei a planejar como fazer essa abertura, pensei em todo o processo de marketing. Eu acompanhei meu primo abrindo uma empresa da Syncasec, loja da Syncasec, e eu tentei fazer um período de trabalho voluntário para realmente estar diverso, estar imerso nessas pessoas, em uma diversidade cultural, e estar aprendendo como que é estar em um país totalmente longe de casa e ver como que seria essa experiência. Eu tentei fazer uma viagem que fosse uma viagem que eu pudesse refletir. Eu tentei pegar todas as experiências que eu aprendi durante o meu gap year, tentei montar uma história inclusiva e também a minha experiência toda que eu tive pré-gap year. Pré o quê? Desculpa? O gap year, tempo de trabalho. Eu acredito que a minha não ficou perfeita. Eu acho que se eu tivesse contado ela melhor, o que eu aprendi bastante no MBA? Eu acho que eles me ajudaram bastante. Se eu tivesse refletido, botado mais no papel e ter contado melhor para mim mesmo, tipo, gravando, eu contando minha história, todo dia acordava, eu contava minha história, via onde que eu podia melhorar, ver o que... Uma coisa que eles ensinaram bastante, que eu talvez pudesse ter usado se eu tivesse tempo lá para trás, é ver, tudo bem, você tem um gap year agora, você que está entrando agora, você tem ainda 6, 7 meses para começar o MBA, ver onde está faltando na sua história, sabe? Ver o que você pode acrescentar na sua história que seria melhor para você contar. Vamos dizer, você nunca teve um trabalho voluntário, você nunca foi para uma área para ajudar pessoas e ver como que as pessoas realmente estão necessitando, ter esse impacto social. Seria interessante você fazer isso, você promove fazer isso. Se você nunca viajou internacionalmente, faz uma viagem, se você sozinho mesmo, se não tiver amigos, vai fazer uma viagem, tenta montar essa sua história, sabe? Se você ainda tem tempo para fazer isso, mais importante é você ver o que está faltando e como seria mais legal ter a sua história e tenta realmente contar. E não é só contar, é realmente para o seu aprendizado, sabe? É realmente para o seu desenvolvimento. Eu acho que vale super a pena e ver o que você precisa. Tá. Eu acho que eu poderia ter usado melhor meu gap year, isso foi uma coisa que eu acho que eu poderia ter feito, e eu poderia realmente ter uma comunicação mais clara durante a minha etapa do MBA. Eu acho que eu aprendi bastante durante o MBA, mas durante a etapa de seleção para o MBA, eu acho que eu poderia ter uma comunicação mais clara. Tá. Você acha que, por exemplo, ter contado a sua história para outras pessoas, simplesmente para ver o feedback ali no olhar, você acha que já ajudaria, por exemplo? Total. Total. Isso é uma coisa que a gente faz direto no MBA, que é realmente pegar várias pessoas, você fazer um fit interview, que a gente às vezes fala, é realmente contar a sua história, realmente contar seu processo, contar o que te levou até esse momento e por que você quer essa empresa em si, vamos dizer, no caso você mesmo, porque você quer essa escola. Mas o que mais me ajudou foi isso, é você chegar numa pessoa, você contar de um jeito. Você chegar na outra, você já vai consertar um pouco o jeito que você contou, você vai ver, eu posso melhorar um pouco aqui, já conta de um jeito. Depois, a 15ª pessoa que você está passando, você já está com a sua história. E não tenta decorar, realmente você está... Ela é dinâmica, ela é fluida, para não ficar aquele negócio robótico, realmente tem que estar bem dinâmico, não tem que estar escrito, você tem que saber como é a sua história perfeita e contando, cada vez que você conta é um pouquinho diferente, mas tudo bem dinâmico e bem fluido, sabe? E deixa eu entender, você fez entrevistas também, né? No processo de seleção? De seleção, sim. Tá. As entrevistas e o idioma oficial aí da escola são o espanhol? É o espanhol ou é o inglês? Então, eu vou dizer que top 30, top 40 universidades aí de MBA é tudo em inglês. Realmente vai ser tudo em inglês. Eu vi casos já que, até desses top 40, essas faculdades bem top, se você pedir para fazer em espanhol, eu acredito que eles fazem, mas eles também querem testar um pouco o seu inglês, apesar de você já ter feito IELTS ou TOEFL, apesar de você ter feito GMAT, eles também querem conversar com você em inglês. E a escola é toda em inglês. Você vai falar inglês. Tem algumas, aqui na IESE, você tem algumas aulas que você pode fazer em espanhol, que você tem até um BSP, que é um
programa de espanhol que você vai aprender, falar um pouco melhor espanhol, mas é um adicional, sabe? Todo programa você pode fazer em inglês. E eu acredito que a partir de algumas escolas um pouco mais nível mais abaixo, aí você começa talvez a fazer um programa de MBA em espanhol, fazer um programa de MBA em francês, mas realmente as melhores, eu diria quase todas, vão ser em inglês. Entendi. Eu acredito que sim, até porque faz sentido, né? Se elas querem atrair mentes do mundo inteiro. Legal. Total. E só pra gente finalizar o processo de seleção, antes da gente começar a falar um pouquinho da MBA em si, como que foi sua preparação pro GMAT? Quanto você tirou no GMAT? Você fez a prova uma vez só? Como é que foi? Então, eu fiz, na verdade, a prova 2 vezes, mas a primeira vez deu problema na minha prova. Cara, nossa! Não sei se alguém já fez o GMAT, já fez todo o processo do GMAT, e é super cansativo, super estressante. Quando dá um problema na sua prova, você, puta que pariu, que merda. Mas minha tela ficou preta por quase 2 minutos, eu tentei chamar a pessoa lá na hora, e eles tudo é gravado. Aí depois ela voltou, só que eu nem enviei meu score e fiz uma reclamação, e eles viram que ficou preto e tal, e me deram a oportunidade de fazer uma nova prova. Acho que tinha que esperar um certo tempo, mas como que teve algum problema, eu pude fazer, nas 2 semanas eu pude fazer uma nova prova. Nossa. Na minha segunda prova que eu fiz, eu tirei 740. Caramba, ô louco, muito bom. E eu, pra ser sincero, eu não estava nem muito esperando ter tirado essa nota. Eu fiz alguns simulados antes, e a minha maior tinha sido 730, quando eu fiz 740, eu fiquei super feliz. Nossa, geralmente as pessoas falam que do simulado pra prova real, caem uns 30, 40 pontos, e você subiu. Eu vou ser sincero, eu acho que ter tido problema na primeira prova foi bastante benéfico, porque eu já cheguei mais calmo, eu cheguei mais sabendo como que eu prova, eu já sabia onde que era a realização, como que eram todas as etapas, o que eu ia fazer. Ou seja, eu sabia tudo o que ia acontecer. Eu acho que isso é um aprendizado também que eu acho que vale super a pena as pessoas fazerem, saber onde vai ser a prova. E a minha primeira prova, depois eu entro como foi a preparação, mas durante a minha primeira prova, depois que eu terminei a parte das questões e fui agora esqueci, mas acho que é IA, Integration, Reasoning, IR deve ser, começou a tocar um saxofone altíssimo do lado de onde eu estava fazendo a prova. E não dava mais para concentrar. Eu não conseguia concentrar mesmo para terminar de fazer a prova. Já tinha tido problema do computador ficar preto, começou uma música de sax. Ou seja, quando eu fui marcar minha segunda prova, eu não marquei no mesmo local. Eu fui fazer em Brasília. Caramba, eu falei, cara, para mim é super importante fazer essa prova. Aí eu não queria fazer num local que eu sabia que poderia tocar esse sax de novo. E o mais importante é a sua nota desse score, 740, apesar de ter mais 2 módulos, que é o Integrated Reasoning, se não me engano, e a parte do Essay. Mas a faculdade não vê bastante. E começou nessa parte, ou seja, não deu tanto estresse. Mas eu sei que sabia que se tivesse começado um pouquinho antes, os caras decidissem que eu ia começar um pouquinho antes, ia super danificar a minha preparação toda, que foi uma preparação de quase 3 meses, ou seja, para mim, eu super pensei e decidi ir para Brasília fazer a minha segunda prova. Como é que você falou? O que você teria começado um pouquinho antes? Não entendi essa última parte. Não, talvez o cara que estava tocando jazz lá, o saxofone, ele pudesse ter começado um pouquinho antes. Vamos dizer que da próxima vez que eu fosse fazer, que é um cara... a prova eu fiz no Rio de Janeiro, e é no centro do Rio de Janeiro que faz essa prova. E lá no centro do Rio de Janeiro sempre tem pessoas que estão tocando na rua, pedir dinheiro e tal. E como o andar não era tão alto, você conseguia escutar totalmente o cara cantando e super atrapalhava, sabe? Entendi. Aí eu decidi realmente fazer em Brasília e eu acho que isso foi uma diferença também muito boa aqui. Em Brasília era totalmente silencioso. Apesar do pessoal tentar fazer essa prova mais... que todo mundo esteja no mesmo level, que não tenha nenhuma diferença de negócio, sempre tem esse problema de, sei lá, barulho, às vezes ação, às vezes... Pode acontecer mesmo. Ou seja, é muito importante você saber onde vocês vão fazer a sua prova. Eu acho que chegar o mais calmo possível na prova é o melhor. E da preparação. Da primeira vez, antes até, da primeira vez que você fez a prova, que aí deu aqueles problemas lá, você estava sentindo que você estava indo bem ou não? Você sentiu que da segunda vez você mandou muito melhor já desde o início? Então, eu cheguei até a ver minha nota depois no final, tipo... você chegou a terminar, então? Eu cheguei a ver, tipo, Não, eu cheguei a terminar. Eu cheguei a ver o score. A minha parte da matemática foi maior nessa primeira vez, mas quando eu dei esse problema na tela, eu vi a parte de inglês e tava baixíssima.
Aí eu não sei o que foi, se foi problema, se realmente eu desestressei, não sei o que aconteceu, mas eu achei que eu conseguia melhorar minha parte do inglês, que nem chama de inglês agora, eu até me esqueci. Verbal. Mas é a parte verbal. Yeah. A parte do verbal que eu conseguia realmente melhorar, e eu falei, não, vou fazer de novo. Eu cheguei até ver o score, eu tinha tirado 680 na primeira, mas como eu estava tirando 720, 710, 730 no simulado, eu sabia que eu conseguia melhor e decidi, por não ter curso, falei, vou fazer de novo. Tá. E foi tranquilo, assim, você mandar o e-mail pra eles lá, pô, deu problema aqui, ou você pediu... Foi tranquilo, demorou um tempo só. Demorou, acho que foi 2 semanas, que aí depois eu consegui marcar minha prova e foi 1 semana, ou seja, no total, o tempo total de uma prova para outra foi 3 semanas. Mas sim, eu mandei lá, eles avaliaram, eles falaram que ia ver a câmera, avaliaram, realmente voltaram, falando que poderia refazer de novo e tal, sem custo. Legal, que bom. E a sua preparação foi como, assim? Você falou que ficou 3 meses se preparando, foi isso? Eu fiquei quase 3 meses se preparando. Contando com essas 3 semanas extras, foram 3 meses. Então, eu não estava trabalhando. E meu trabalho foi realmente fazer o GMAT. Durante quase 2 meses da primeira prova, meu trabalho era fazer o GMAT. No primeiro mês, eu tirava quase umas 5 horas do meu dia para estudar para o GMAT. E no meu segundo mês, eu tirei quase umas 6, 7 horas do meu dia para estudar para o GMAT. Você intensificou ainda. Foi um intensivo GMAT. É lógico que eu parava, descansava e tal, não era de 7 horas direto, mas sim. Eu realmente focava e falava, vou estudar e vamos lá. Como é que foi a preparação? A primeira coisa que eu fiz foi fazer um simulado. O GMAT não é uma prova normal. Ela tem algumas questões que você tem que ver. Eu diria que o GMAT você tem que saber 3 grandes coisas. A primeira é saber fazer a prova, que ela não é uma prova qualquer. Tipo, você vê a parte de matemática, tem 2 partes, e uma delas é uma parte que eu nunca tinha feito antes, sabe? Realmente não é só se ser bom em lógica, se ser bom em matemática. Você realmente tem que saber fazer aquela parte. Exatamente. De data sufficiency, né? Data sufficiency, isso mesmo. E a parte de inglês também, tem muitas pessoas que se preocupam em inglês. Eu, por exemplo, tirei 7, eu acho, no meu IELTS, ou 7.5, de 9, se não me engano. Que é uma nota muito alta já, né? Mas, não é uma nota tão alta. Ah, tá. Realmente, eu não tirei uma nota de inglês, tipo assim, sabe? Comparando com o meu GMAT, não foi uma nota, tipo, totalmente alta. Não é uma nota, cara, esse cara sabe tudo de inglês, que eu não sabia, realmente. Eu tinha demorado 2 anos, do meu 16 até o meu 18, nos Estados Unidos. Tá. E depois eu fiquei quase 10 anos sem falar 9 anos sem falar inglês. Eu fui falar inglês só quando eu fui fazer minha viagem. Eu fui fazer gap year, que fui fazer ao redor do mundo, que melhorou um pouco meu inglês, mas eu não tinha um inglês tão bom. E, para mim, pelo menos para mim, eu não acho que a questão da parte de verbal seja você está testando o seu inglês. Ele testa mais sobre a sua lógica de fazer aquela parte de verbal. Ou seja, o que eu quis dizer que isso? Você também tem que saber fazer aquela parte da prova. Eu acho que saber fazer a prova é uma das partes mais essenciais. E por que eu digo isso? A parte de verbal são divididas em 3. Uma é sobre lógica do argumento. Não me lembro como faz essa questão, mas tem um argumento e você tem que saber mais ou menos como é a lógica daquele argumento. E aquela parte, pelo menos para mim, não precisava de um inglês totalmente robusto. Você conseguia fazer aquela parte tranquila, se você soubesse sobre lógicas de argumento, sabe? Sobre lógicas tanto de português e só transferir para inglês. A segunda era o sentence correction. Essa eu penei no começo, foi a coisa que eu mais melhorei. E depois eu também descobri com o decorrer que não era muito... É sobre inglês, eu vou dizer que 20, 30% do sentence correction é inglês, mas eu diria que 70% do sentence correction é também sobre regras de lógica. Você consegue fazer ele pensando mais sobre... Se você fizer várias questões do sentence correction, você começa a ver uma lógica nas questões do sentence correction. Você consegue sair um pouco do inglês e não focar tanto no eu não sei inglês, mas começar a ver mais a lógica da questão e ver problemas muito repetitivos. Tipo assim, são 10, 12 grandes buckets de sentence correction que eles estão testando. E você começa a ver, quando é que usa if, quando é que usa, sei lá, whether, quando é que usa... Faz muito tempo que eu fiz, eu não me lembro muito bem, mas tinham grandes coisas que você começava a perceber
que não era tanto inglês, era mais tipo, qual é a lógica de usar whether usar o outro, qual é a lógica de usar also. Você começa a perceber realmente a lógica disso por trás de tudo. E tem um que é o inglês, que realmente esse testa o inglês, que é o texto. Aquele lá, eu achei o inglês super difícil. Eu já sei, como eu disse, eu já sabia um pouco do inglês, mas eu não estava tão proficiente no inglês. E aquilo não testa, tipo assim, não é que nem o IELTS que você pede para ver sei lá, acha aquilo no texto e fale se essa palavra corresponde à palavra que está no texto, ou qual é o adjetivo, o sinônimo dessa palavra no texto. Você vai procurar a palavra no texto e vai ver e vai passar e vai deixar a resposta só passando rápido no texto, depois você olha a resposta. Ou tem muitas pessoas que preferem ver a resposta dessa questão do IELTS. Ver a resposta, depois vai no texto, já vê aí o texto, já está mais ou menos respondendo a pergunta. O GMAT não, o GMAT você realmente tem que entender o que você está lendo, porque eu acho que minha questão não vale... Para mim, não valeu a pena ler as perguntas antes, porque senão eu focava somente na primeira pergunta, já li o texto meio tentando responder a primeira pergunta. Eu preferi ler o texto, entender o texto, que é super difícil, e comecei a criar umas regras, vou já começar a preparação dessa parte. E foi realmente ler o texto e você abstrair as principais partes que estão falando em cada parágrafo. E ele é muito dividido os parágrafos. Assim. O primeiro texto vai falar sobre um overall do texto, o primeiro parágrafo vai falar um pouco sobre o overall do texto. O segundo e terceiro parágrafo vão falar um pouco sobre... Agora eu não vou lembrar bastante, mas são evidências que estão no texto, e o quarto vai ser um pouco sobre a conclusão. E você tem que realmente ler, abstrair o que está falando cada parágrafo, entender o que o ator está querendo, o que o autor está querendo passar para você daquele texto, qual é o pensamento do autor. Ou seja, para mim o mais importante foi realmente aprender a ler rápido, que foi lendo Financial Times e foi lendo Business Week. Eu acho que realmente ler esses textos que são um pouco mais complicados, que não são tão triviais como ler texto de Google, se ler texto de inglês ou ler livro, eu acho que realmente ler texto de business ajudou bastante a ler rápido e a ler palavras um pouco mais complexas. Eu super recomendo você começar uma leitura já e fazer uma subscription de um negócio desse. E até é bom realmente você começar a se preparar para o seu business year. Porque aqui, vamos dizer, eu tenho uma classe aqui que se chama... Esqueci o nome da classe, mas todo dia, de manhã, você tinha que ler o Financial Times, você tinha que ver o podcast do Financial Times, pelo menos, e saber o que está acontecendo no mundo. Porque, realmente, de manhã, quando você chegava, os primeiros 15 minutos, era perguntando para pessoas randômicas da sala para explicar sobre o que está acontecendo no mundo, para você não ficar no que a gente chama da bolha do MBA, que é ficar 2 anos aqui no MBA sem estar com contato com o mundo. Eu acho que se começar isso desde o começo, eu acho que isso daí é um aprendizado que eu vou levar para minha vida, sabe? Sempre você tirar 15 minutos do seu dia, entrar no podcast, entender o que está acontecendo no mundo, sabe? Não só no seu Brasil, não só na sua situação, mas entender realmente o que está acontecendo no mundo e quais são os problemas que o mundo está passando, e eu acho que isso é super interessante. E se Legal. você não vê o podcast e entrar com subscription de uma Financial Times, eu acho que é super bom já para treinar para essa parte. Eu acho que realmente começar a ler e começar a aprender o vocabulário complexo do inglês. Começar a ter uma leitura mais rápida, eu acho que isso vai ajudar bastante. E você chegava, por exemplo, a fazer tipo um caderninho, anotando as palavras que você não conhecia para aumentar seu vocabulário ou não? Você simplesmente ia pelo contexto e bola pra frente? Eu não cheguei a fazer isso, era pelo contexto e bola pra frente. O que eu fazia nessa parte do caderninho era o sentence correction. Essa eu subconselho, porque foi realmente a complemento da lógica que eu queria fazer, sabe? Eu queria saber, não, então pela lógica eu sempre uso esse, eu não uso esse. Pela lógica eu sempre uso esse. Quando é isso, eu tenho que usar esse. Saber quando é que tem que ser. E o engraçado de sentence correction é que você olha todas as alternativas e fala, putz, mas é tudo igual, né? Muitas vezes você fala... No começo você olhava, ficou tudo igual. Caraca, tô perdido aqui. Não, tem realmente umas diferençazinhas, mas... Sim. Falando um pouco sobre o overall, o que me ajudou bastante a conseguir a nota. A primeira vez que eu fiz o simulado, eu falei que a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é o simulado, é o primeiro simulado. Eu acho que eu tirei 540, acho que eu tirei quase 530, uma coisa assim, sabe? Eu realmente não tinha noção de como era a prova, foi a primeira vez que eu estava fazendo. E, apesar disso, eu ainda fui muito bem na parte quant. Eu sempre fui muito apaixonado pela parte mais quant da tudo. Eu acho que o essencial é você realmente ver suas fraquezas no primeiro simulado. Eu poderia estudar mais 2, 3 meses, provavelmente eu ia aumentar 1 ponto na minha parte de quant.
tirei 50, né? No primeiro teste eu tirei 51 no Quant, no segundo eu tirei 50. Eu realmente acho que eu poderia ir para 51 no Caramba, ou seja, você tirou a nota máxima, né? Com 51 da primeira vez. Foi. No oficial você fala, né? Ou você fala no practice exam, no teste? Não, no oficial, nos dois oficiais. No primeiro eu tirei 51, no segundo eu tirei 50. E eu acho que eu realmente poderia ter focalizado nesse 51, mas eu precisaria de um investimento de tempo para melhorar esse um ponto, quase 2 meses. E se você focar nas suas fraquezas, principalmente, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é saber qual nota que você está um pouco atrás, saber quanto é que você consegue, quanto é que você está querendo tirar, qual MBA que você está fazendo, qual nota você precisa, porque ver aquela tabelinha das notas e ver quanto você precisa tirar no Quant, ver quanto você precisa tirar no Verbo para tirar, e faz um simulado para você ver mais ou menos onde que você está. Eu acho que o mais importante que eu fiz foi, do primeiro para o segundo mês, perceber que eu vou parar de focar em Quant. Eu só fiz realmente no primeiro mês, foi revisar as questões, que tem muita matemática básica mesmo, que você não via bastante tempo, que é probabilidade, estatística, era saber regrinhas de exponencial e tal. E eu acredito que a melhor coisa foi só voltar a aprender essa matemática básica, fazer uns exercícios realmente dessa parte do Quant, mas focar total no que eu estava fraco. Eu comecei tirando 20 e terminei no final tirando 40 no meu Verbo. Ou seja, é realmente focar no que você vê que tem sua fraqueza, que você possa crescer bastante em 2 meses. Se você tiver 1 ano para estudar, pode que você vai tentar melhorar tudo. Mas se você tem 1 mês, 2 meses para estudar, foca na sua parte que você vê que tem muito para adicionar, tem muito para você crescer, e você pode sair de um 10 para um 20 e a sua nota vai, duplicar, sabe? Porque realmente você está focando na sua fraqueza. Às vezes, sua parte é forte, é lógico que você tem que garantir que você vai tirar uma nota alta. Mas se eu perdesse um ponto ali no 50 para 49, talvez minha nota caísse para 720. Mas foi aqueles 7, 8 pontos que eu ganhei no Verbo que realmente fez minha nota crescer nessa último mês, sabe? Não foi aquele 1 ponto a mais que eu já estava constante entre 49 e 51 no Quant. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Quando você fizer seu primeiro simulado, percebe aquilo que você tem que estudar para que você é muito fraco na prova. E tem vários simulados que dizem qual é a parte que você está indo fraco, qual é a parte que você deveria estar estudando mais, você deveria estar melhorando. A minha era sentence correction e a parte do texto, ou seja, eu foquei realmente demais nessas 2 partes. Eu acho que eu consegui essa minha nota porque eu passava no meu treinamento 60% do tempo estudando isso. Eu comprei um livro, eu comprei 2 livros. Né? O primeiro que eu comprei, eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, mas era global, era tipo inteiro. Eles falaram sobre todo o teste como um todo. Tem uns que são famosos, né? Que são os livros da Kaplan, da Manhattan. Kaplan. Foi isso. Tá. O primeiro que eu comprei foi da Kaplan. Tá. O livro global, o livro todo, que você passava sobre todas as etapas do teste, dicas sobre como fazer o teste. Eu achei que valeu super a pena para entender sobre o teste como um todo. Eu achei que realmente valeu super a pena. Mas o segundo livro que eu comprei foi só focado nas coisas que eu tinha problema. Né? O que eu tinha mais problema era Sentence Correction. Eu comprei um livro da Manhattan Prep só de Sentence Correction, que iria realmente mais a fundo, ia explicando realmente. Tinham mais exercícios e iam realmente mais a fundo sobre cada exercício. Eu acho que valeu super a pena. Eu acho que você tem que comprar um livro específico naquilo que você vê que você está indo mal, que você consiga melhorar bastante durante um mês. Ou seja, foca nessa parte que você está indo mal. Legal, show de bola. Isso é legal porque você não sabe, eu acabei não comentando, mas eu tô fazendo um desafio aqui para mim mesmo. Coloquei no canal do YouTube, inclusive, que eu vou fazer o GMAT oficial, porque eu sou professor de matemática, né? Eu comecei a ajudar alunos pro GMAT, mas eu não tinha feito o GMAT. Ainda, eu só fiz os Practice Exam, mas eu falei, vou fazer agora o GMAT oficial, porque eu quero ver, né, como é que é me colocar no lugar dos meus alunos. E aí eu tinha feito eu fiz 2 Practice Exam, e aí eu mandei bem na parte de matemática, e na parte de Verbal foi aquele negócio lá embaixo, né? Aí eu falei, bom, vou começar agora um quadro aqui no canal, eu vou me preparar para o GMAT e tal, e aí eu vou focar principalmente em Verbal. E aí eu, inclusive, comprei um livro especificamente de Sentence Correction, porque, de fato, é aquele negócio que eu olho para as questões de Sentence Correction e falo, meu Deus, mas parece tudo igual aqui, tudo e tal, as alternativas são todas iguais.
Então é legal você estar compartilhando aí. Eu tô pensando, nossa, que legal. Ainda bem que eu tô conversando com você, porque aí vai me ajudar também. Sim, não, lógico. E sobre a passada, eu falei 3 pontos que eram principais, né? Um é saber fazer o teste. Isso. O segundo é o tempo. Realmente o tempo é um ponto totalmente crítico. No começo você fica louco com aquilo. Você fala, cara, como é que eu vou conseguir terminar esse GMAT nesse tempo? Eu tenho que pular a questão. As primeiras 2 vezes que eu fui simulado, eu acho que eu tive que pular um texto inteiro. Eu pulava 3 questões para conseguir tentar terminar aquela prova. Ou seja, você tem que saber, você tem que realmente ter noção total de quanto tempo você tem por questão e você saber se tem marcos. Eu não vou saber, não vou lembrar o tempo. Vamos dizer que tem 40 minutos para responder 10 questões. Não é isso, é muito menos. Às vezes 20 questões, vamos dizer assim. Sejam, sei lá, 2 minutos por questão. Uhum. Você tem que saber que no seu tempo de que você vai respondendo 10 questões, quando você estiver na 10ª questão, você teria que estar no 20º minuto, ou perto disso. Se você não tiver disso, acelera ou tenta responder mais rápido, ou você realmente tem que ir se dosando e você tem que ter os marcos. Eu tinha um marco de cada 5 questões, saber realmente quanto que eu deveria estar em tempo, e eu já sabia isso automático mesmo quando que eu deveria estar. Se eu não perder tempo a ficar olhando para a questão, tentar começar a fazer cálculos, não. Eu sabia de quanto tempo que eu teria que estar na 5ª, na 10ª, nessa 5ª, na 20ª, para eu poder ir acompanhando como eu estou fazendo. Porque não vale... Bem, eu acho que isso daí vale a pena depois você dar uma olhada. Um blog que eu aconselho é o GMAT Club. Mas não vale a pena você ir muito bem e chegar em 3 questões e você não responder, porque sua nota vai cair bastante se você não responder as últimas 3 questões. Se você erra em sequência, não o sistema que eles fazem de análise, eles consideram isso também. Se você errar tipo 4 questões em sequência, ele te dá uma questão muito difícil, aí te dá uma questão média difícil, te dá uma questão difícil, te dá uma questão média, você erra também, você cai bastante na sua pontuação. Ou seja, você não pode ficar as 4 últimas sem responder. Por isso que é muito interessante você ir dosando seu tempo. E às vezes, se você estiver muito atrasado, às vezes chutar uma, mas não deixar pra tudo acumulado no final. Chuta no meio mesmo uma para puxar o tempo e depois conseguir fazer, sabe? Às vezes, realmente, você só lê assim rápido, fala, não é essa, tem essas duas, chuta essa e vai. Dosa seu tempo. Acho que isso é uma questão essencial do GMAT. Legal. E o psicológico. Porque, realmente, às vezes, você erra uma questão, você fica preso numa questão, você realmente não pode ficar maluco, sabe? Você tem que ter noção de que você treinou bastante, você está preparado para aquilo, você errou uma questão, nós para a bola para frente, chuta, vamos para outra e continua com a cabeça tranquila, faça bastante simulados para saber como que essa precisão, tenta fazer um real mesmo, tipo, sem... como se você estivesse fazendo a prova. Eu acho que isso foi uma coisa, como eu disse, me ajudou bastante, porque eu ter feito uma prova real já, na segunda, quando eu fui fazer de graça, me ajudou um pouco no psicológico, de saber como que era toda a questão. Mas isso pesa bastante. Eu acho que você tem que estar super preparado para fazer a prova, tem que ter noção do que você está encarando, ou seja, tem que realmente ter estudado bastante e ficar tranquilo. E falar, cara, eu estudei bastante para isso, eu vou fazer o meu melhor. Temos que começar, se eu errar uma questão, se eu começar a ir mal em 2, 3 questões seguidas, respira, estudei demais, estou preparado, vamos lá, continua a fazer. Acho que isso é essencial também. Legal. É legal que, como é marcante a experiência, né, de estudar pro GMAT, porque você lembra até de como que são as questões. Sim, não. Eu acho que isso daí, daqui a 10 anos eu ainda vou estar lembrando de como foi essa preparação, que realmente foi bastante intenso. Mas, vou ser muito sincero, eu gostei bastante, porque, cara, como eu disse, eu gostava de fazer questões de matemática. Ou seja, para mim, estudar o Quant não era tipo estudar e trabalhar, não era tipo uma coisa que eu não gosto, sei lá, às vezes eu gosto de trabalhar também, mas, enfim, não era um Marte para mim. Era realmente legal ir lá e fazer questões de Quant, sabe? Eu realmente gostava. Para mim, estudar o Verbal, que foi... foi... Exato. Você dá aquele textão, ficar lendo aquele texto gigantesco para responder 3 questões só. Mas o legal é que você diz que isso ajudou, inclusive, você a acompanhar melhor o curso, né? Ah, total. Não, total. Eu acho que essa questão do texto, que eu comecei a ler um pouco mais de Financial Times, eu acho que isso daí super me ajudou a acompanhar melhor o curso. O curso, o pessoal aí que está entrando já no MBA vai ver, a gente tem 300, 400 cases, principalmente uma escola que é mais focada em método de case. Nós temos 300, 400 cases para ler durante o primeiro ano só. Ou seja, às vezes você tem 3 cases para ler por dia, e são cases de 20 páginas, você está lendo 60 páginas por dia. Páginas de negócio, não é páginas de história, não. É páginas realmente de negócio. Ou seja, você aprende realmente a skin, você aprende a ler mais rápido, você aprende a como pegar as partes mais importantes e tal. Eu acho que isso já super ajudou na preparação de mate. Que legal.
Legal mesmo. E só uma observaçãozinha aí que você falou sobre o tempo, né? De no meio da prova, às vezes tem aqueles milestones, os marcos intermediários. Você pode usar isso como referência para chutar ou não. E de fato, assim, a gente não sabe como o GMAT dá as notas exatamente para prova, né? Mas assim, a gente sabe que leva em consideração a dificuldade das questões e também algumas estatísticas, né? O GMAT, que é o órgão que cria a prova, fala assim, a gente leva em consideração algumas estatísticas da resolução. Então a gente não sabe se ele leva em consideração por exemplo, o tempo que você leva para responder. Pode ser que, se você deixou tudo para o final, errou 3 em sequência e levou 10 segundos em cada questão, você vai ser mais penalizado ainda, né? Do que se no meio da prova você já viu que, opa, esse negócio aqui já está meio complicado, deixa eu... eliminei algumas, chutei só para voltar pro meu tempo ideal. Eu acho que essa é uma estratégia legal, né? Então, ter esses milestones que você comentou. Sim, não, sim. Eu pelo menos, eu não me lembro, na hora que eu vi que tinha alguma coisa que se deixasse 4, 5 acumulados pro final, você era mais penalizado. Agora eu não me lembro realmente, porque realmente a gente não sabe como que é o score que eles fazem. Mas realmente, eu vi que tinha uma parte que não era legal deixar 4, 5 questões respondidas pro final. Uhum. E o pior ainda, né? Deixar sem responder, né? Mas legal. E aí, bom, então saindo um pouquinho do processo de application, você passou na IESE. E como é que foi o processo de, beleza, agora eu preciso pagar o MBA, né? Porque você já tinha, eu não sei quanto custa, mas você já tinha dezenas de milhares de dólares ali para pagar à vista, o tuition. Não, então, esse daí é um processo que é constante. Tipo, eu pensei logo no primeiro ano, agora eu pensando que agora de novo, ainda mais com o euro que explodiu, ou seja, pra gente foi péssimo isso. Ainda mais que não é só o MBA, é o custo de vida também, né? Você tem que começar a pensar. E a conversão do real pro euro também agora tá péssima, né? Tá quase 6. Acho que já tava 6,10 agora, hoje caiu para 5,80, voltou para 6,5, sei lá quanto tá agora. Mas então, eu cheguei e tava 4,20. Quando eu tava pensando em ir, tava 4,20, ou seja, meu custo de vida aumentou quase 40%, acho que aumentou de uma... Sim. 45% deve ter aumentado aí em um ano. No começo, eu estava pensando em pegar um empréstimo. Eu fiz cotação com duas, que é na Europa, que é a Sabadell, a Espanha, a Sabadell e a Prodigy. Tá, Sabadell, legal, bom saber. Eles são focados em MBAs? E outro Prodigy. O Prodigy eu acho que foi fundado por um MBA, um ex-MBA, que realmente é focado em MBA. Sim. Só que apesar de dar para outros, também dá, eu consigo mestrado, mas o Prodigy foi realmente focado para ter menores taxas para pessoal de MBA. O Sabadell é um banco da Espanha, que não é focado para o MBA, é focado dá empréstimo para todos, mas também dá para o MBA. E é uma taxa maior do que o Prodigy. Porém, se você tiver alguma pessoa que mora na Europa, ou se você tiver um familiar, alguém que tenha renda e consiga te fazer ser um fiador, acho que não sei se pode falar certo, você consegue uma taxa muito, muito baixa. Enfim, eu vi essa, mas eu tive a sorte de ter minha família, meu pai e minha mãe, que auxiliaram aí, falaram que conseguiriam me dar um empréstimo, ou seja, eu peguei empréstimo com eles. Legal. Só que depois do primeiro ano, comecei a refletir e tal, e decidi só pegar... Você paga em 2 parceladas, você paga metade no primeiro ano, metade no segundo. Eu tinha pagado metade do primeiro ano com o empréstimo deles. No segundo ano, eu decidi realmente pegar pela Prodigy, até porque eu me sinto mais... Bem, foi uma questão pessoal isso daí. Eu me sinto mais à vontade de pegar apesar de meu pai querer me emprestar, eu sinto mais vontade de realmente deixar ele com o dinheiro deles e tal, e eles aproveitarem a vida deles. E eu estou começando a minha vida, eu pego o Prodigy, eu vou ter anos para pagar. Eu vi que uma coisa que eu percebi, pelo menos na MBA, que é difícil conseguir emprego, mas eu estou vendo muitas pessoas, tanto no passado quanto que estão aqui realmente agora, e todos se deram muito certo, sabe? Eles saíram do emprego deles, foram fazer um MBA, e muitos estavam trabalhando, alguns foram sponsor que eu digo que a empresa pagou, mas 80%, 70% não é. Tipo, realmente foi nessa que nem eu, saí do emprego e está aí tentando conseguir um emprego melhor no futuro. E eu acho que 2 anos passados quase todo mundo conseguiu. Esse ano, agora, a pessoa que estava saindo teve problema do Covid, teve problema de
não ter tantos empregos assim, mas mesmo assim eu acho que 70%, 80% já devem estar empregados, emprego bom, conseguindo receber um salário bom. E eu vejo muitas pessoas conseguindo os estágios de férias que gostariam, conseguindo os empregos que gostariam. Ou seja, eu vi que realmente vale super a pena o MBA, sabe? Você, além de você aprender tudo aquilo que eu falei, que é a parte técnica, aprender a parte de soft skills, melhorar sobre sua perspectiva sobre todo mundo, conhecer muitas pessoas, você também sai muito bem empregado. Você também realmente consegue fazer essa transição para o bom emprego. Pelo menos eu vou falar isso de escolas. Eu diria que tem 2 níveis de escola de MBA. Não é fazer qualquer MBA. É realmente estar no MBA que dá um suporte muito grande, que são um dos melhores, vamos dizer assim. Tipo, top 40, não sei qual o threshold aí, mas que seja um MBA considerado bom. MBA um pouquinho mais abaixo, eu realmente não sei. Eu não vou também dizer que vale super a pena, que é super fácil conseguir e tal, que a escola super apoia. Mas eu sei que os melhores, as escolas têm total contato com várias empresas e eles super apoiam para conseguir um emprego, sabe? Ou Legal. seja, Então, você está, assim, confiante no seu futuro de, saindo do MBA, conseguir um emprego aí na Europa mesmo? No seu caso, você continua querendo ficar na Europa? Então, eu acho a Europa um pouco mais difícil, é isso que eu ia falar. É um pouco mais difícil você realmente conseguir um emprego na Europa e nos Estados Unidos. Se voltar para o Brasil, as empresas ainda brasileiras gostam bastante de MBA, ou seja, tem muitas empresas que têm programas estruturados no MBA. Eu posso considerar alguns que meus amigos foram para Itaú, foram para Suzano, outros para Mastercard, as empresas de consultorias estratégicas, tem um que foi para Acreditas, tem algumas outras empresas que também têm um programa já de quer contratar de MBA. E eu acho que tem bastante oportunidade. Eu acho que realmente tem bastante oportunidade no Brasil. Na Europa é um pouco mais difícil. Realmente não é tão fácil você conseguir assim um emprego. Se quiser fazer uma mudança de local, dá para fazer, mas não é tão fácil. Principalmente se você falar a língua, sei lá. Se falar só inglês é um pouco mais difícil, que é Holanda, Alemanha tem um pouco e Londres. Agora, nos outros normalmente você tem que falar a língua, que normalmente Espanha você tem que falar espanhol, França tem que falar francês, Itália você tem que falar italiano. Apesar de trabalhar também em inglês, você tem que falar um pouco a língua. Entendi. Mas se você falar a língua local um pouco, já melhora um pouquinho. Mas então, só para terminar, aí no segundo ano eu estou pensando em fazer, eu não fiz ainda, mas estou pensando em pegar um empréstimo com a Prodigy. Tá. E pegar tanto do curso de vida e tanto do MBA. Entendi, legal. Porque essa é uma dúvida muito comum, né? Tem muita gente que pensa, olha aquele valor de tuition e fala, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, não vou ter esse dinheiro pelos próximos, sei lá, 10 anos. Mas, na verdade, a aposta do MBA é que vai ter um ROI positivo, né? Você vai ser financiado, você vai buscar um empréstimo, enfim, de alguma forma você vai ter alguém pagando para você começar, você vai pagar uns juros, mas você vai conseguir retornar aquilo para pagar todo o empréstimo e ainda ter muito mais sobrando no final, né? Sim, a gente tá brincando com meus amigos sobre isso outro dia, que a gente aprende muito aqui sobre leverage, que, sei lá, antes do MBA eu tinha a noção que pegar empréstimo, estar endividado era a pior coisa que tinha, sabe? Você não tinha que estar endividado nunca, você tem que sempre pagar o seu dinheiro. E a gente aprende aqui um pouco sobre empresas, né, como que tem que ser o balance patrimonial da empresa, balance sheet. E a gente aprende bastante sobre leverage, que a melhor coisa que tem uma empresa, ela está de um certo ponto de leverage, isso mais considerando a empresa. Mas você vê que até você, no MBA, também é esse ponto interessante, porque realmente você faz uma leverage agora, pegando um empréstimo do Prodigy, mas você está com essa expectativa, seu cost of equity no futuro, que você trazer para o momento zero, para hoje, ou seja, o seu retorno vai ser muito mais positivo do que realmente se você nunca tivesse feito MBA e nunca tivesse pego essa dívida. A única forma de você ter para fazer o MBA é pegar a dívida, ou seja, vale super a pena pegar esse Star Leverage agora nesses próximos 2, 3, 4 anos e no futuro você vai ganhar esse dinheiro para ter como você disse, um ROI bem melhor do que se você tivesse continuado sua vida sem fazer MBA. Mas foi uma coisa que eu também pensei bastante na minha vida, tipo assim, eu vou pagar essa grana, meu Deus do céu, se não der certo, o que acontece? Sim. Mas quando você entra no MBA, você vê que a escola tá dando suporte, sabe? Não é uma coisa tão difícil assim. Então, e aí a outra pergunta que eu quero te fazer é, você conseguiu alguma scholarship? Hora que consegui. Como é que foi? Então, se você quer scholarship, se prepara, isso é uma dica boa, se prepara sempre para se aplicar nos primeiros rounds. Aplica no primeiro ou no segundo round. No terceiro round, por que eu digo isso? No primeiro round a escola tem muito mais vagas.
E principalmente se seu perfil não for um perfil totalmente diferenciado, que digo com um perfil diferenciado, tem coisas diferenciado, mas não seja um perfil que seja tão atrativo para a escola. Normalmente tem muitas pessoas, e eu acho isso super... Bem, não sei como dizer isso, mas tem muitas pessoas que são brancas, de idade entre 28 e 27, 30 anos, que veio de escolas boas no país que você está vindo. E brasileiros também, normalmente, tem bastante pessoas ficando para fora. Não é um perfil tão diferenciado ser brasileiro. Para escolas americanas, para as escolas europeias. E as escolas, elas tentam, principalmente as europeias, elas tentam ter um perfil muito diversificado, porque eu realmente concordo com isso, eu vejo isso todo dia. Eu acho que você aprender com pessoas que... Eu tenho um cara que trabalhou na Nigéria, nigeriano, e você está aprendendo sobre a história da Nigéria, você está aprendendo sobre como é fazer negócio na Nigéria, cara, agrega bastante para você, sobre a próxima vez que você vai pensar num problema X, você vai ter realmente esse aprendizado. Aí você tem um cara que é da Nova Zelândia, você tem um cara que é da Islândia, você tem pessoas do mundo inteiro, você vai aprendendo de como que é fazer negócios em lugares diferentes, você tentando pegar um pouco melhor de cada lugar, sabe? E eu concordo com a escola nesse ponto, e ela tenta fazer um programa variado. Ou seja, se você tem um perfil um pouco normal, é muito bom você aplicar logo no primeiro round, porque a escola ainda não preencheu nenhuma vaga. A partir do primeiro round, ela vai preencher normalmente 40% das vagas, vamos dizer assim. Estou chutando aqui, mas é um chute mais ou menos... Mas, sim. Ele vai preencher mais ou menos 90% das vagas. E vão ter várias pessoas com aquele perfil tipo seu, sabe? Que vai dentro, já vai estar buscando a maioria das vagas. Ou vai chegando mais no final, a escola vai tentando procurar as pessoas mais... O que está faltando no MBA dela, vamos dizer assim. Eu já preenchi 95% das minhas vagas, chega no último round, só tem mais 5% das vagas, eu quero preencher, está faltando um advogado no MBA, não tem advogado, eu quero um advogado. Está faltando um médico no MBA, eu quero um médico que possa ter uma visão um pouco mais em programas de... Quando a gente estiver falando sobre case de farma, o médico vai poder falar um pouco sobre a situação dele. O que é muito assim mesmo, tipo... Só para dar uma vivência um pouco de um dia no MBA, como que é uma aula no MBA, no IESE pelo menos, é um estudo de caso, ou seja, você tem que ler o caso antes da aula, você lê o caso e se prepara. Aí quando você chega na escola, ela é em formato de U, vamos dizer assim, e tem 70 pessoas em 3 camadas ou 4 camadas, que o professor fica no meio, começando a falar sobre o caso, ele faz um overview do caso, ele fala sobre o que o caso trata, e depois começa a resolver o caso. Exatamente o que foi que a gente está fazendo. Vamos falar que a gente está falando de marketing. E vamos dizer que o caso tenha sido em farma sobre um processo de, sei lá, tá querendo lançar um produto de farma, um remédio no mercado e quer vender sobre o over the counter. É super interessante você entender sobre pessoas que já venderam produtos de farma, pessoas que já trabalharam com empresas de farma, fazendo produto de farma. Ou seja, são vários cases com indústrias diferentes, é super interessante, dentro daquelas 70 pessoas, ter uma pessoa que já trabalhou em cada indústria diferente, em cada graduação, em cada curso de tecnologia diferente, que possa dar a sua experiência de vida. É muito aprender, o MBA é muito você aprender sobre a experiência dos seus amigos. Por isso que é muito interessante você estar numa escola muito boa. Você tem pessoas com experiências diversas, tem pessoas com experiências que realmente já foram abrir uma empresa, já foram donos de alguma empresa, alguma coisa do tipo. Sim. Bem, saí totalmente do... Não, mas isso é interessante porque existe muito esse, vamos dizer assim, um perfil, né? Existe um perfil mais comum que aplica para MBA, né? Que é o homem branco com uma engenheiro de uma classe social mais alta. Mais então, alta assim, e de uma nacionalidade ou americano, ou indiano, ou brasileiro. Isso. Então, se você que está que também faz parte deste grupo, né, vai aplicar, é melhor aplicar logo no primeiro round, que nem você sugeriu, né? Porque as vagas desse grupo muitas vezes vão ser preenchidas mais rapidamente, né? Então, aí voltando à pergunta do scholarship também, sim. Normalmente as escolas têm uma certa quantidade de scholarship que ela pode oferecer. Aí no primeiro round, se eles gostaram das pessoas, eles já oferecem uma certa quantidade. Quando chega no segundo round, eles oferecem, vamos dizer, mais uma certa grande quantidade. No terceiro e quarto round quase não tem mais scholarship. Realmente é só para casos brilhantes. Só, tipo, porque eu estou precisando...
de novo, volta para aquilo. Eu estou precisando de uma pessoa, vamos dizer que eu não tenho nenhum africano na nossa classe, e ainda mais se eu não tenho nenhum médico, vamos dizer assim. Ou seja, eu queria ter uma pessoa assim para agregar para a turma inteira, para realmente eles aprenderem com essa pessoa. Aí ele vai lá e oferece para pessoas específicas. Mas no começo elas têm mais maleabilidade para oferecer scholarship. Eu sugiro você preparar para o primeiro round. Se não conseguir para o segundo, também é bom. No IES, eu sei que de brasileiro entraram somente 4 no primeiro e quase 30 no segundo. Ou seja, o segundo também tem uma quantidade muito boa para entrar. Tá. Mas terceiro e quarto fica uma coisa muito complicada. Ou seja, não tenha seu planejamento, sabe? Realmente vê quando você tem que fazer ginástica, estar com todo o seu currículo, seu application? O pacote, seu application, pronto. Fazer. Sim, interessante. E deixa eu ver aqui que eu ia até expandir um pouquinho mais nisso das scholarships. Sim. E quando você recebe a notícia da scholarship, né? Foi porque você preencheu um formulário à parte ou simplesmente você mandou o seu application, eles já estão te considerando para uma scholarship, uma bolsa de estudos? Isso depende da universidade que você está aplicando. Mas no IES você tinha que eu acho que todo mundo faz, para ser muito sincero, mas você tinha que responder uma pergunta extra, porque tem gente que é sponsor também. Eu acredito que quem é sponsor nunca vai responder essa pergunta extra, mas o restante que não é, sempre vai tentar responder essa pergunta extra. É só uma question extra no essay, você tem que responder e só dizer lá que você quer aplicar para uma scholarship. Eu, no caso, eu não consegui no primeiro momento, e eu fui conversar com a escola, eu fui ver se tinha possibilidade, não, e realmente questionar a escola se não tinha nenhuma possibilidade, e a partir do segundo momento que eu realmente consegui, eles avaliaram meu perfil de novo e tal, e só realmente no segundo round, por isso que eu acho que é bom aplicar no primeiro, porque às vezes eles têm uma quantidade de scholarship, e às vezes eles não querem te oferecer, mas não quer dizer porque eles não ofereceram no primeiro que você não também está participando do segundo, terceiro e quarto. Vamos dizer que no segundo, terceiro e quarto eles veem que tem pessoas e você talvez merecia. É difícil, viu? Isso é muito difícil, porque eu realmente chorei um pouco. Sim. Realmente eu entrei para o segundo round, mas normalmente, bem, se você já aceitou, se você já pagou, a escola não sei como que é a escolha da escola, mas não sei se ela vai querer oferecer para você, porque já sabe que você já está dentro. Talvez vou oferecer uma pessoa que está querendo colocar para dentro. Tá. Mas quando eu chorei, eu acho que continuou me considerando ainda para scholarship e conseguiu ainda conseguir a scholarship. E como é que foi essa chorada aí? Você mandou um e-mail? Como é que foi? Você ligou lá? Eu mandei um e-mail pedindo para me reconsiderar, porque realmente é um dinheiro muito grande, que eu não tenho esse dinheiro, estou fazendo long para realmente conseguir pagar meu MBA, estou super preocupado e não tenho esse dinheiro tudo para pagar. Eu sei que está todo mundo praticamente na mesma situação, mas vale a pena tentar, sempre vale a pena, sabe? Mas se você vai conseguir um não, ou seja, realmente... Isso. Aquela roçada e... É aquele ditado, né? Falar não. Quem pede mais, recebe mais. É isso mesmo. Exatamente assim. Não é garantido, mas legal que você tentou, né? Isso aí. Foi. Quando eu recebi a resposta, foi super rápido. Depois que eu mandei e-mail, acho que umas 3 semanas, eu acho. Isso. Foi o e-mail com o maior ROI que você já mandou. Nossa. Não foi lógico que não foi uma coisa sensacional de bolsa, mas qualquer coisinha já ajuda demais. Qualquer porcentagem na bolsa já ajuda demais. Só para eu entender, né? A gente tá falando de uma ordem de grandeza de quanto, assim, que é o valor da tuition e quanto foi esse scholarship? Você pode compartilhar isso? Posso, claro. O valor da tuition do IES está em 90 mil euros todos os 2 anos. Os 2 anos juntos, tá. 90 mil euros. Tá. Aí ainda tem o cost of living, realmente o custo de vida aqui viver em Barcelona. Eu diria que em torno de uns 1.500 euros por mês para viver em Barcelona, considerando todas as viagens que você acaba fazendo, realmente o seu aluguel, a sua comida. Tem gente que gasta menos, tem gente que gasta mais, mas eu diria que é uma média de 1.500 euros por mês. E eu consegui 20%, ou seja, são quase... Na verdade não foi nem 20%, foram 20 mil euros, ou seja, é uma de uma grana, sabe? Sim, Foi super ajudou. E aí, esses 20 mil euros foram, 10 mil no primeiro ano e 10 mil no segundo ano. Exatamente. Legal. Então, sei lá, 10 mil no primeiro ano, 10 mil no segundo ano. Animal, da hora, parabéns. Aí, só uma coisa também extra que eu acho interessante saber, esses programas estruturados que eu comentei há uns 20 anos atrás, que de estágio, né? Existem trabalhos,
estágios, e realmente eu trabalho no full time também depois. Tá. Os programas estruturados normalmente, mas alguns dão também, quando você entra, eles pagam uma parte da sua tuition. Ou seja, tem programas de consultoria que pagam, sei lá, 40%, 50% da tuition. Legal. Programas também, Itaú também, não sei se dá, mas existem alguns programas que realmente dão um bônus, o signing bônus que a gente chama, que eles te dão uma parte da sua tuition, ou seja, você já consegue pagar mais ou menos aí uns 40%, 50% do seu MBA, só de se formar já consegue pagar, ou seja, isso já vale super a pena. E uma dúvida agora que você falou disso, né? Quando você... Porque geralmente tem lá um período de 9 meses de estudo, 3 meses de summer job, mais 9 meses de estudo, aí você pode ir para o full-time job, né? De fato. Uhum. Nesse período em que você vai fazer o estágio, no meio do MBA, antes, para você começar, a empresa já te oferece o signing bônus ou é depois? Depois que você termina o estágio? Então, depois que você termina. Como que funciona? Você conseguiu o estágio não quer dizer que você vai conseguir uma oferta. Você vai fazer o estágio, os 3 meses. Depois dos 3 meses, que é no Summer, a empresa vai te avaliar e vai ver, realmente eu gostei dessa pessoa, eu acho que essa pessoa vale a pena. Vai conversar com os managers que você teve contato e depois vai te oferecer uma oferta. E aí vai de cada pessoa, vai de cada empresa quando é que você recebe realmente o signing bônus. Eu acredito que as empresas principais de consultoria, eu acho que elas dão no momento que você assina, você recebe. Eu sei que tem outras que dão parcelados, tipo assim, todas elas têm que ficar de 2 a 3 anos, mas tem umas que dão logo no primeiro ano, no momento que você assina, e você só tem que ficar 2 anos. Se você sair da empresa, você tem que devolver para elas uma parte do signing bônus. E outras que não, que cada ano te dá uma porcentagem nesse signing bônus. Ou seja, realmente depende da empresa, sabe? Isso daí é um adicional, sabe? Não quer dizer que não tem nada a ver com a MBA, é realmente um adicional que a empresa dá por estar assinando com ela. Sim. Não, faz total sentido, né? Um dos trabalhos é você atrair talentos, você tem que reter talentos também, né? Cada empresa vai ter uma estratégia diferente aí. Tem gente que tem empresa que vai tem os programas de stock options também que podem colocar no meio, né? Se você entra. Total. Sim, principalmente tem muitos amigos meus que estão tentando ir para startup. Tem alguns caminhos que você pode seguir aqui depois do MBA, um deles é tentar startup. E é exatamente isso, é muito mais difícil de você conseguir pagar o MBA logo de cara, que você vai ter com essa dívida, você tem que pagar, e normalmente uma startup não te dá um salário bom, te dá um salário bem baixo para quem está saindo do MBA. Sim, mas te dá, como você disse, stock option, então equity option. Sim. Uma porcentagem de equity da empresa e tal, que se a empresa porrar, você tem super de dinheiro. Interessante. Agora, no seu caso aí, você disse que você está fazendo estágio, está fazendo agora o seu estágio, né? O seu summer, é isso? Isso, eu tô na 4ª semana agora. Na 4ª semana? Acabei de sair agora, na verdade, eu tô trabalhando com eles. Eu tô aqui em Barcelona por causa do Covid, não pude voltar. Mas eu tô trabalhando com a Mastercard Advisors do Brasil. Tá, isso, eu ia te perguntar isso. Então você tá trabalhando com uma empresa brasileira aqui, tá? Isso. É brasileira, né? Quer dizer, com escritório do Brasil, legal. Tá, legal. Tô trabalhando aí. E assim... Tô super gostando da experiência, eu acho que realmente está sendo um aprendizado constante, as pessoas são sensacionais lá na empresa, e eu estou vendo que esse dinamismo de consultoria que eu estava buscando realmente acontece, se aprende. O que eu aprendi nessas 3 semanas sobre transação, autorização, fraude, foram sensacionais. Imagina. Tem um gama de pessoas que são mestres, experts naquilo, que estão ali e vão parar 1 hora do seu dia para te dar uma aula, exatamente, uma aula para você sobre aquele assunto. Animal. E você bom, no caso da Mastercard, né? Você tem outros brasileiros que também estão fazendo o MBA com você e que estão na Mastercard ou não? Você foi o único? Eu tenho mais uma amiga, na Mastercard Brasil, foram 2 pessoas, global mesmo, e as 2 foram do IES, ou seja, sou eu mais uma amiga. Na Mastercard Latam, foram 8 pessoas, sendo 5 do IES, ou seja, realmente a Mastercard adora, Latam, pelo menos adora a IES, ou seja, isso é muito, muito bom. A IES é queridinha. E assim... A IES, eu acho uma escola muito boa para brasileiro, porque eu acho que as pessoas estão começando... Como estão indo muitos brasileiros para a IES, tem um grupo forte de brasileiros da IES, eu acho que está começando a ficar um pouco renomado das renomado. Ou seja, isso, renomado. Legal. E
E assim, só para eu testar um pouquinho a sua percepção, assim, o que seria um bom salário, assim, ou um salário que você acha que é factível da pessoa conseguir depois que volta do MBA, pro Brasil especificamente, né? Você acha que, por exemplo, uma pessoa que terminou o MBA na Europa, ou numa das top schools, Europa ou Estados Unidos, enfim, volta pro Brasil, trabalha numa dessas grandes empresas, consegue um salário aí de 20, 25, 30 mil reais, o que você acha que é um salário starting salary, né? Um salário inicial que é razoável, assim, de se esperar para alguém que está voltando? Isso é muito complicado. Se você realmente quiser um trabalho bem estruturado, um trabalho realmente que vai ser... tem esse programa estruturado, eu acho que é exatamente nessa faixa que você falou aí, de 20, 30 mil, acho que é realmente um salário que você consegue esperar conseguir. Tranquilo, eu acho que você conseguiria. Uma empresa com salário com programa estruturado. Sim, sim. O problema é que muitas pessoas estão atrás dos sonhos dela quando também vão para o MBA, sabe? Mas eu vejo muitos brasileiros indo atrás de uma vontade de trabalhar com social impact, atrás de uma vontade de trabalhar numa startup, ou ter uma vontade de trabalhar, não sei, trabalhar realmente ficar na Europa. Ou seja, eles não estão pensando no salário em si. Sim. Eu acho que quando você tem meio que... É perfeito quando o seu sonho bate junto com uma empresa que te paga muito bem. Isso é sensacional. Ou seja, é o sonho do MBA, você sair com um trabalho que você ama, com uma empresa que paga muito bem. Mas também tem a parte quando o seu sonho não bate muito bem com uma empresa que paga um salário muito legal. Sim. Eu acho que existe isso. Eu acho que tem algumas empresas que não tem esse programa estruturado do MBA, mas como é seu sonho, você às vezes tem que fazer essa escolha. E sim, eu realmente escolha de pessoa para pessoa, sabe? Tem variedade de salários, sabe? Realmente eu vi durante esse MBA aqui do pessoal do outro ano, realmente durante o estágio que eu tô vendo, tem empresas que pagam super mal, tem empresas que pagam super pouco, mas dão essa oportunidade de ter um pouco de equity, que talvez pode empurrar a empresa e tal. Sim. E você pode ganhar um puta de dinheiro. Mas entre um trabalho estruturado, vamos dizer, Brasil, eu diria 20, 30 mil. Estados Unidos paga super bem. Super bem, principalmente em empresas estruturadas. Você pode ganhar em torno de $70 mil até $150 mil. Você pode ganhar. Aí, começando, né? O starting salary. Starting salary. Ano, lógico. Tô falando claro, ano, isso. Porque lá eles sempre consideram como ano. E aqui na Europa também, acho que você consegue aí, tipo, 50 mil euros até uns 100 mil euros aí. Tipo, eu acho que o salário dos Estados Unidos é muito maior, da Europa é bom. Do Brasil eu também acho muito bom. Eu acho esse gap de salário de 20 a 30 mil reais, eu acho um gap muito bom. Não sei como que as pessoas estavam recebendo antes de entrar no MBA, mas eu já acho um gap que você tem total condições de pagar o seu MBA aí em 4, 5 anos, e se você conseguir um signing bônus, até menos. Sim. Tem empresa que paga em 50% de signing bônus, você conseguiria pagar seu MBA até em menos tempo. Animal. É legal, eu tô te perguntando isso, né, porque como muita gente olha para um MBA e fala, putz, olha o tamanho dessa tuition. Inicialmente, muitas vezes nem sabe que dá para conseguir uma bolsa de estudos da própria escola, que dá para financiar, e às vezes não tem noção de que se consegue voltar e esperar vai ter um poder de barganha maior na hora de negociar uma vaga de emprego, enfim, para receber um salário maior, né? Então é legal ouvir a sua perspectiva sobre isso, né? Você aí na metade do programa de MBA, já fazendo estágio. Sim, total. E principalmente as pessoas que têm um perfil um pouco diferenciado, que foi formado em advocacia, ou talvez tenha nacionalidade, sei lá, na África ou na América Central, alguma coisa assim, que tem um perfil um pouco diferenciado. As escolas estão muito atrás disso, realmente. Elas estão procurando aumentar a diversidade delas, estão procurando aumentar os números dela. Um dos goals das escolas e até das empresas é fazer isso, aumentar a quantidade de mulher com cargo gerencial, aumentar a quantidade de negros dentro de empresa. Ou seja, se você tem um perfil diferenciado, corra atrás, que tem muita oportunidade de bolsa. Eu acho que vale super a pena, e tem vários programas dando oportunidade de bolsa. Eu acho que corre atrás, ver se não tem dinheiro. Eu acho que realmente você pode conseguir. E segue suas dicas aí de caprichar na contação da história, né?
da sua vida, se autoconhecer muito, entender como é que o programa se alinha com você mesmo, seus planos futuros, né? Sim, isso eu acho essencial, e até para você entrar no MBA, até para você mesmo com sua história no MBA, realmente aprende sua história, aprende o que você quer, o que faz você feliz, o que você gostaria de trabalhar depois, o que você está querendo ir fazer no MBA. Não vai fazer um MBA só porque, eu não sei o que fazer da minha vida, eu vou fazer um MBA. Não faça isso, realmente reflita o que você quer desse MBA, o que você quer tirar, o que você quer aprender. Eu acho que o MBA, você tem uma gama de coisas que você pode tirar e aprender aqui, mas tudo basta de você. Eu acho que você tem que saber usar o MBA que você vai ter. Vão ser 2 anos aí com várias ferramentas, várias oportunidades, vários professores para abrir portas, vários alunos para abrir portas. Mas basta de você, sabe? Você vai ter que fazer networking lá de fora também. Você vai aprender muito a conectar com pessoas, a entrar no LinkedIn, mandar uma mensagem, falar, podemos conversar e tal, podemos bater um papo. Eu acho que o principal cara, e pode usar a gente, sabe? As pessoas que estão no MBA, cara, a gente adora conversar sobre nossa experiência, adora conversar sobre a nossa história. Se está em dúvida se quer essa escola ou não, liga para alguém, procura no LinkedIn, vê quem está na empresa, liga para a pessoa, tenta, posso começar com você meia hora. Tenho certeza, pelo menos no IESE, que todo mundo dos brasileiros ali são pessoas sensacionais. Eu gostaria, com certeza, de bater um papo com vocês, pedir para bater um papo sobre a experiência até agora, sobre a experiência do MBA, que com certeza tiraria um tempinho para bater, sabe? Ou seja, conversa com as pessoas, meu. Acho que uma coisa que a gente faz mal no Brasil, por incrível que pareça, a gente adora conversar, uma coisa que a gente faz mal é o networking em si. A gente poderia ser melhor no networking na questão, não de amizade, mas na questão realmente de você usar sua rede de contatos, usar sua rede profissional e você conectar com pessoas que você não conhece ainda. Você realmente pedir uma dica para pessoas que você conhece. Legal. Ou seja, aqui você aprende bastante disso. E se alguém quiser entrar em contato com você, pode te encontrar no LinkedIn? Pode sim, pode mandar uma mensagem lá que tenho certeza que eu vou responder. Que legal, eu vou colocar o link pro seu perfil então, embaixo do vídeo. Perfeito. Minha câmera deu uma embaçadinha aqui agora. Mas enfim, Bruno, eu queria te agradecer demais, assim, pelo seu tempo. Acho que foi um papo muito instrutivo e com certeza vai inspirar bastante gente. Eu sei porque já fiz outras entrevistas no canal e tem gente que realmente fala, uau, isso aí abriu o que a pessoa me falou, abriu os meus olhos, abriu minha mente. Então, eu tenho certeza que essa entrevista também vai ajudar muita gente. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. E é isso aí, se você quiser... Obrigado a você, Marco. Obrigado a você por ver essa oportunidade aí. Foi muito bom conversar com você. E, então, só para deixar claro, isso aqui foi a minha história. Eu acho que o mais importante, como eu digo, é conversar com o máximo de pessoas, entender histórias diferentes, que eu acho que cada um tem uma perspectiva diferente, cada um tem uma história diferente. A minha, por enquanto, está sendo super alegre, super boa a experiência, mas às vezes tem outras pessoas que tem um pouquinho mais triste. Eu acho que vale a pena você conversar com o máximo de pessoas. Sim. Procurar a história boa, procurar a história triste e você montar aí sua cabeça de que você quer tirar do seu MBA. Perfeito. Mas muito obrigado, Marco. Foi ótimo aí a conversa. Que isso, um prazer foi todo meu.